E a sua utilidade também, Viu? né? Analogia. Muito bem. O Mosman, ele escreveu, olha, que realmente ele participou de uma live aqui com a gente e de lá para cá só tristeza. É verdade, Mosman, só tristeza. É melhor até mudar de assunto. André, olha o André, nosso querido. André, boa nosso noite, querido... família Raiman. Boa noite, Nomura. Melhor escritor do sul do Brasil. Nosso filho psicólogo. O católico psicólogo, né? Não é psicólogo. Obrigado. É verdade. O André é Andrezinho, né? Para quem não conhece. Para nós. E já participou de uma live aqui com a gente também, né? O padre, é verdade. O padre Serafim colocou muita filosofia sobre um parafuso. Muito bem. Créditos ao Felipe, né? A filosofia do parafuso. Para quem não conhecia a filosofia do parafuso. Está na live com o Felipe, a gente já participou de uma live com o Rafael, participamos da live com o André. Só quem está fugindo da live é o padre Serafim, que está fugindo já faz um tempo aí já. É verdade, né, padre. Está devendo essa para nós. Está devendo, padre. Mas quem sabe assim com essa chamada pública, assim, ele não se anima aí de fazer a live. Daqui 15 dias a gente vai ter uma live e vai ser sobre os 4 anos da gente em Bom Jesus, tá? Então você não pode perder a live sobre os 4 anos em Bom Jesus, né? O que mudou na nossa vida de lá para cá? Né? De cá para lá, de lá para cá, estocavento, essa coisa toda com a Dilma. Muito bem. Felipe, você hoje está aqui para nos contar sobre o seu testemunho de conversão ao catolicismo, né? Sobre as várias reviravoltas da tua vida. E eu acredito que você pode começar falando um pouco para a gente sobre a sua vida em família, sobre a vivência da fé, da espiritualidade na tua casa, né? Dos teus pais também, antes, assim, na tua infância. Pode ser? Podemos começar por aí. Eu acredito. Maravilha. É por aí que eu queria começar mesmo. Então, coloca ele em tela cheia ali. Eu nasci em Itajaí, né? Mas fui para o Japão com 2 anos de idade. E lá eu tive uma vivência muito de contato com as religiões orientais, né? Principalmente o budismo. Eu ia passeios turísticos nos templos budistas, via muitos monges assim vestidos com a roupa de monge, monge, né? Paramento. E com o tempo eu fui percebendo que algo que era diferente do que eu vivenciava na igreja, porque lá no Japão tem uma igreja católica, tem igrejas católicas. Inclusive o padre que era da igreja católica de lá, ele era japonês e ele aprendeu português para dar a missa, né? Para dar a missa para os fiéis. E os fiéis eram basicamente brasileiros, não tinha japoneses dissonantes assim, sabe? Por causa de toda a herança do cristã que teve perseguição na época do Império no Japão, né? E pode ser retratado muito bem naquele filme e livro do Shusaku Endo chamado Silêncio. Então eu tinha um contato assim com a Igreja Católica e tinha esses guias turísticos, toda essa arquitetura oriental, essa vivência do tempo cíclico, né, no japonês, que o japonês vive muito na questão do tempo presente, do aqui e o agora, né, aqui e agora. Então era uma coisa que eu percebia assim bem criança, né, naquele rudimento infantil, que algo era diferente, a minha vivência ocidental numa comunidade brasileira, daquele mundo oriental que eu era estrangeiro e apátrida, né, que eu era como eles chamam Buradiro-jin ou Gaijin, né, que eles chamam estrangeiro. O Gaijin, ele é um ser que os japoneses ao mesmo tempo eles querem perto para força de trabalho, etc. Principalmente as crianças lá não trabalham, né? Desculpa. Eles querem força de trabalho lá. Porém, as crianças elas são meio que excluídas do convívio social entre os japoneses por uma questão de criação cultural, né? O Japão sempre foi um país muito fechado e os japoneses vão ser muito isolados pelo tempo demasiado que eles ficaram ilhados naquela civilização oriental tão distante do Ocidente. Tanto que foi essa a maior dificuldade do cristianismo, do catolicismo, entrar no Japão. Porque eles falavam, por que a gente precisa do Japão se a gente já tem a nossa religião? A gente já tem tudo que a gente quer. E a dificuldade de entender o tempo cronológico do cristianismo. O cristianismo ele diz que tem um começo e vai ter um fim. Já eles não acreditam, eles acreditam num tempo cíclico. O que explica até, de certa forma, a grande taxa de suicídio japonesa, sendo a segunda maior do mundo,
na questão segunda maior crise do mundo. É verdade. Porque eles acreditam que se eles se matarem, eles vão voltar e é isso aí. Então eu tinha essa coisa meio que eu sou estrangeiro aqui, mas eu estou no Japão e eu sou estrangeiro do Japão. E eu vivo esse contato muito forte com o budismo, que é uma religião mais predominante lá. E toda essa questão do tempo, do agora, etc. Né? Então, quando eu fiz 10 anos, eu voltei para o Brasil com a minha família. Porque minha família tinha acabado de construir a casa e queria ver os familiares, e acabando com pressão familiar, a gente ficou por aqui mesmo. E eu até falo assim na entrevista da rádio, brevemente, sem muito planejamento, que a primeira vez que eu ouvi um palavrão dito por uma criança foi aqui no Brasil. Eu tinha 10 anos. E daí, quando eu cheguei no colégio, aquela algazarra, aquela loucura, aquela barulheira, totalmente diferente do Japão, que tinha até exercício de respiração e na maternidade, né? E eu fui jogado nesse ambiente meio hostil, e logo que descobriram que eu era japonês, que eu tinha vindo do Japão, eu virei uma celebridade na escola. Todo mundo olhava para mim e falava, o pequeno Buda, o japonesinho, o japa, vem cá, não sei o quê, fala em japonês, fala em tal coisa em japonês, como é que se escreve isso em japonês? E daí eu fiquei aquela euforia de opa, eu sou alguma coisa aqui, sendo estrangeiro, diferente do que eu era no Japão, que eu era um estrangeiro inaceitável, que eu sou um estrangeiro querido. Isso mostra um pouco assim do brasileiro, de amar estrangeiros, né? Que é um detalhe muito interessante e positivo, se tu for parar para pensar. Porque o contato com culturas diferentes é enriquecedor para a própria identidade nacional, né? Só que o que acontece? Nesse ambiente que eu voltei para o Brasil, minha família ela frequentava a igreja católica no Japão, mas só por comodismo social, por comunidade brasileira, para ter contato com os brasileiros lá, fazer amigos, etc. Mas eles nunca foram religiosos. Meu pai, ele não tem religião, ele não chega a ser ateu, mas ele acredita que morreu e acabou, então é ateu, né? Só que ele não quer falar isso da boca para fora. Minha mãe, ela é meio espírita, assim, acredita no espiritismo, e isso foi um problema muito na minha adolescência, assim. E daí, quando eu tive quando eu estava no Brasil, já comecei a brincar na rua, frequentar uma casa de uns amigos aí, e daí eu fiz amizade com um garoto da rua de trás, e eu tinha muitas questões existenciais já. Eu era uma pessoa muito existencial, com pouca idade. Eu ficava pensando qual é o sentido da vida, de como era surreal existir, como era surreal habitar um corpo, e o que era alma, o que era vida, o que era existir, qual era o objetivo disso tudo, qual é o significado disso tudo, porque eu apanhava na escola, se Deus é bom, sabe? Na época do Japão. Com quantos anos, Felipe? Isso eu já estava no Brasil com 10 anos, mas na época que eu apanhava no Japão eu tinha 8, 7 anos.